Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos aguardar aí o pessoal para mais uma live aí com os nossos aprovados para candidatura a prefeito agora em 2020. Vou trazer aqui o Orlando, bater um papo comigo. Para quem não me conhece, então vou me apresentar. Sou Eduardo Ribeiro, atualmente estou como presidente nacional do Novo. Um cargo do qual me orgulho muito, poder representar todos os filiados do partido, essas ideias que eu tanto acredito desde sempre. E nós estamos fazendo essa série de entrevistas, né, de lives com os nossos 33 aprovados para a candidatura a prefeito nas eleições agora de 2020. E hoje tenho o prazer de receber aqui um amigo aqui de Florianópolis, que vai ser o nosso futuro candidato aí para as eleições de 2020 aqui no nosso município. Então eu vou aceitá-lo e vocês vão poder então conhecer o Orlando. Boa noite, tudo bem? Oi, Edu, tudo bom, cara? Que honra estar aqui com você hoje. A honra é minha. Estão me ouvindo bem? Como é que tá o som aí, pessoal? Tá, para mim tá ótimo. Show de bola. Que bom. Então, pessoal, começando, eu gostaria de apresentar o nosso entrevistado de hoje, professor Orlando Celso da Silva Neto. É professor de Direito na UFSC, formado em Direito, com mestrado e doutorado em Direito Internacional pela USP, filiado de primeira hora do Novo, aí desde o começo, lá no primeiro grupo, núcleo que foi formado aqui em Florianópolis, e desde então tem sido um grande soldado aí do partido, como muitos de nós, defendendo as nossas ideias pela liberdade desde sempre. Então, Orlando, se apresenta para a gente aí, para o pessoal te conhecer. Claro. Então, eu sou o Orlando Silva Neto, eu sou carioca de nascença, mas manezinho de coração. Eu moro em Florianópolis desde 1984 e morei aqui a minha vida inteira, tirando um ano em São Paulo para estudar e outro ano nos Estados Unidos também para estudar. Mas eu sou manezinho da alma. Na alma eu sou manezinho. Como o Eduardo falou, eu sou formado em Direito, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Minha graduação foi aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado e doutorado na USP. E, cara, eu sou advogado também. Na minha advocacia, eu sou um resolvedor de problemas. Se eu vou botar no currículo oficialmente, eu ia botar advogado empresarial, planejamento tributário, societário, contratos. Mas eu sou um resolvedor de problemas. Eu gosto de entender como funcionam o business dos meus clientes e ajudar eles a resolver problemas, gerar renda, gerar riqueza, né? Fazer um mundo melhor. E na faculdade eu trabalho muito com análise econômica do direito, compreensão e funcionamento dos mercados. Ou seja, eu quero entender o drive das pessoas, por que algumas coisas funcionam, outras não, como é que a gente tem que fazer um ambiente de negócios melhor. Então, meus escritos são sempre na intersecção entre direito e economia. Desde direito do consumidor, por um direito do consumidor menos paternalista, mas ao mesmo tempo também mais respeitoso. Recentemente escrevi um comentário sobre uma parte da Lei de Liberdade Econômica, até ajudei, tem uns pitacos lá no final da elaboração. Escrevi sobre mercados, ordens de acesso abertas, fechadas, por que há uma correlação muito grande, né, quase que uma causalidade entre liberdade econômica e desenvolvimento humano. Né? As posições do Brasil no ranking mostram isso. Aqui é difícil de fazer negócio e, portanto, a gente está numa posição ruim. Os países onde é fácil fazer negócio estão em posições melhores. E, cara, e é isso que eu faço. Sou pai de 3 crianças lindas, sou casado com a Paula, minha filha hoje faz 15 anos, está sendo um 15 anos bem estranho, né, na pandemia, mas a gente está tentando fazer o melhor possível, com uma cestinha, com rosas. Sou uma pessoa simples que resolveu sair da indignação para a ação. Como você falou, eu acompanho o Novo desde 2015, eu não sei, achei gentil você falar de soldado, mas que na verdade espiando quem carregou
Você, Carlos aqui, Rafa, tanta gente, né? Eu só participava de vez em quando e agora, mais recentemente, resolvi me dedicar um pouco e achei que devia sair do meu status quo para dar essa possibilidade de um debate diferente, mais qualificado sobre os problemas da cidade. Esse sou eu. Cara, essa era a outra pergunta que eu queria te fazer. Qual foi o start, o drive ali que te motivou de verdade e falou, não, eu preciso me inscrever nesse processo seletivo, eu acho que eu posso contribuir, eu preciso fazer alguma coisa. Quando foi que aconteceu isso? Qual foi a tua principal motivação? Cara, meu drive é basicamente o seguinte, eu consegui, pelo meu trabalho, dar um conforto muito bom para minha família, a ponto de eles terem um padrão de vida que eles poderiam, semelhante a um europeu ou um americano de classe média, eles têm acesso a boa educação, a boas oportunidades. Nem todo mundo no Brasil tem isso. Obviamente que eu nunca achei que o Estado devesse dar diretamente, mas eu acho que as pessoas têm que ter a oportunidade de ter oportunidade. A oportunidade de, por conta própria, não terem obstáculos, os obstáculos quase que intransponíveis, a melhora de vida das pessoas têm que ser removidos. Então, esse é meu drive. Permitir que as pessoas consigam melhorar na vida sem que eu seja um assistencialista, alguém que redistribui com handouts, com esse tipo de política que não faz sentido. É isso, o meu drive é esse, permitir, criar as condições para que as pessoas tenham vidas melhores pelo seu próprio esforço. Legal. E Florianópolis hoje é considerada uma das capitais da tecnologia, né? Nós somos o berço aqui de diversas startups. Eu falo nós porque eu moro aqui em Florianópolis também, me considero um manezinho, apesar de não ter nascido aqui, sou do interior, mas moro aqui, a considero como minha cidade. E hoje é consenso de que justamente a tecnologia é um dos principais vetores de geração de riqueza, né, para uma sociedade. Como é que você vê hoje o mercado da tecnologia em Florianópolis? Como que pode melhorar? E você também trabalha nessa área, advoga nessa área, como que você vê a perspectiva aí para o futuro? Então, vamos falar pós-pandemia, porque obviamente com a pandemia teve uma retração grande. Inclusive, semana passada eu conversei com o presidente da Associação Catarinense de Tecnologia e ele e a principal preocupação dele não era exatamente a pandemia, claro que afetou, mas é o fato de que há uma constante necessidade de mão de obra qualificada e sempre essa mão de obra qualificada está sempre em falta. Sempre tem vagas e vagas e vagas abertas. E aí eu perguntei para ele, olha, mas o que é? As universidades não estão entregando? As universidades entregam até certo ponto. Existem competências que o mercado precisa, que não necessariamente precisariam ser adquiridas na universidade. E o modo de pensar. Então, as crianças têm que aprender a pensar num modo mais lógico, num modo mais voltado à solução de problemas, de encadeamentos mais lógicos. O grande problema é educação. Tá? Então, resumindo, se fosse resumir uma palavra, o grande problema da indústria da tecnologia de informação é educação. Falta mão de obra qualificada. Falta mão de obra qualificada. Esse é o grande problema. Legal. E os outros fatores, muitas vezes esquecidos da cidade de Florianópolis, né? Que muitas vezes quem vê de fora lembra das praias, lembra dos eventos, lembra da ponte, mas o que está escondido atrás de Florianópolis que a prefeitura em si, durante décadas, acabou negligenciando e que hoje acaba sendo descortinado, principalmente em termos de saneamento, de infraestrutura. O que você considera os principais problemas e principais desafios do município de Florianópolis hoje? Então, Edu, ótima pergunta. Vamos lá, acho que saneamento é um ponto-chave, porque o problema do saneamento é mais perverso do que simplesmente as pessoas saírem de casa e terem que pisar no lixo. Em Florianópolis, nós temos um contrato com a Casan que se estenderá por vários anos ainda. A Casan é estatal catarinense, é do estado, não é do município, mas tem a concessão aqui. O que acontece? A Casan não tem recursos para expandir a rede, o que faz com que a gente tenha uma cobertura de rede hoje de cerca de 56%, 57%. Nem toda ela está ativada, porque existem lugares onde tem a rede, mas não tem a estação.
essa semana mesmo tivemos, e aí alguns postulantes nossos foram muito ativos, tivemos um transbordo de esgoto na Lagoa da Conceição, e a Casan diz que não é culpa dela, mas o município já multou em 3,2 milhões. Por quê? Porque simplesmente houve um problema na estação de tratamento, que está trabalhando com capacidade plena, às vezes mais de 100% da capacidade, e aí deu alguma coisa errada lá, que ninguém sabe bem ainda qual é, e voltou esgoto para a Lagoa. E o problema é o seguinte, o problema é que ela simplesmente, a Casan tem, além de todas as amarras de empresa pública, a necessidade de fazer licitação, responder a órgãos de controle, o que naturalmente torna ela menos eficaz, e eu sei porque eu já trabalhei numa estatal, já fui jurídico de uma estatal, por melhor que seja o administrador, ele não consegue ser tão competente e eficiente quanto o administrador de uma empresa privada, por causa das estruturas de governança, de responsabilidade, de resposta, controles externos que ele tem. Mas mesmo se ela fosse uma estatal eficiente, ela não tem recursos financeiros, ela não tem capacidade, sequer não tem capital próprio, mas não tem capacidade de se financiar também. E com isso a gente cai num problema que na teoria dos contratos, e eu espero não ficar acadêmico demais, mas é o que chama de problema do refém ou do problema do hold-up. Você tem um agente que tem muito poder e torna o outro refém. No caso, a Casan tem muito poder, porque tem o contrato, tem o monopólio, tem a exclusividade, torna o município de Florianópolis refém. O que eu acho que a gente pode fazer? Já que está mais do que claro o descumprimento de metas de universalização do contrato com a Casan. A gente precisa quebrar esse contrato. Aliás, quebrar não é a palavra certa, porque quando eu falo quebrar, parece que o município estaria rescindido. O município tem que simplesmente notificar a rescisão por infração contratual da Casan, dá 90 ou 180 dias, o tempo a gente tem que acertar, e fazer uma privatização. Privatização não é o termo certo, porque a empresa não é nossa, não é do município. Então, teria que fazer uma reconcessionar para um outro agente econômico que demonstrasse capacidade de investir, que é um monopólio. E, portanto, a gente não pode simplesmente largar nas mãos do agente privado, porque a gente tem outros interesses. Mas a gente precisa fazer um contrato de concessão com metas adequadas de universalização dos serviços, com um price cap que remunere adequadamente o investidor privado, mas que o incentive a universalizar a rede rapidamente. Isso vai permitir que novos empreendimentos se instalem na cidade, e o que tem de empreendimento que fica 3, 4 anos com projeto pendente de aprovação, porque não tem a rede, não há disponibilidade. Eu mesmo tenho 3 ou 4, já tive no passado 3 ou 4 clientes nessa situação que sofreram muito até conseguir resolver o problema. E aí a gente consegue ter mais empresas, indústrias não, porque não é o nosso atrativo, mas mais empresas de tecnologia, mais empreendimentos turísticos, mais empreendimentos econômicos de forma geral, se instalando aqui. Esse é um problema, saneamento. Outro é que talvez, e me parece que nas pesquisas aqui é o que mais aparece, até mais do que saneamento, é mobilidade urbana. Nós temos uma geografia que, por um lado, é lindíssima, com montanhas, mas, por outro lado, ela dificulta a construção de novas vias de acesso. É um relevo muito acidentado, muita montanha. E, historicamente, a nossa povoação foi muito espalhada. Então, nem todos aqui conhecem a cidade, mas quem conhece sabe que, às vezes, você anda por quilômetros e quilômetros para ir de um bairro até outro, por áreas até meio despovoadas, só povoadas nas margens. Se você mora muito longe do teu local de trabalho, ou se você precisa ir no médico longe da tua casa, você tem que se deslocar. Vai deslocar com seu carro, com Uber ou com transporte coletivo. Nós temos um problema, que é um monopólio de transporte coletivo com um consórcio aqui, que também tem vários anos de contrato de concessão, que se opõe a qualquer outra forma de transporte alternativo, com vans. Esse é um problema. A nossa solução para isso é uma solução que não se aplica da noite para o dia, exige uma mudança de cultura, é permitir uma mudanças de zoneamento para que a gente permita uma cidade mais densa, ou seja, onde a gente tem regras de construção muito restritivas, a gente vai poder ter regras mais flexíveis, de forma que a gente tenha um maior adensamento, a pessoa vai conseguir morar, trabalha perto de onde vai para o médico, em vez de ter que se deslocar 20 ou 30 quilômetros.
Enquanto Esse é um isso assunto não bastante acontece, ou interessante. paralelamente a isso... Desculpa te Falei, interromper. eu só ia falar do... Não, mas... Não, só te Toca a ficha, interromper pergunta aí. porque esse é um problema comum em diversos municípios, não só em Florianópolis. E quando a gente fala de regras de construção, regras imobiliárias, de plano diretor, cita alguns exemplos para a gente, o pessoal entender o que muitas vezes um regramento muito rígido pode causar de problemas, tanto para a mobilidade como para densamento urbano. Só para o pessoal ter alguns exemplos em casa. Por exemplo, se o teu plano diretor te obriga a ter pelo menos uma vaga por apartamento ou 2 vagas por apartamento, qual é o incentivo gerado? Que as pessoas adquiram carros. Se as pessoas adquirem, se as pessoas têm o seu carro, elas não usam transporte público, elas não usam bicicleta. Ali é isso, por exemplo, certas restrições antigas, do tipo, você não pode ter comércio em determinadas regiões. Se a tua padaria mais próxima é a 3 quilômetros ou 3,5 km, você tem que pegar seu carro para ir lá. Com isso, você acabou de colocar... se todo mundo compra pão entre 5 e 7 da noite, quantos carros você não tem na estrada, na rua de maneira desnecessária, que a gente poderia evitar se a padaria pudesse ser mais perto, se o comércio pudesse estar no mesmo bairro? Tá? É a mesma coisa para estabelecimento empresarial. Se a gente pudesse ter empresas de tecnologia em bairros que antigamente eram exclusivamente residenciais, as pessoas iam comprar casas, pelo menos algumas, obviamente que não todas, mas próximo do seu local de trabalho, diminuindo assim a mobilidade. E só para terminar a mobilidade, as pessoas falam, o problema de Florianópolis é que ela só tem 2 pontes, agora a Pedro Ivo e a São Luís para fins turísticos, né? Vamos fazer uma 4ª ponte. Fazer uma 4ª ponte é o tipo de promessa que só um político tradicional e antigo faria, porque qualquer estudo mostra que é virtualmente inviável. As melhores projeções mostram que cada quilômetro de uma ponte de 4 pistas custa 150 milhões de reais. O município tem déficit, o estado tem déficit, recursos da União para fazer uma ponte e não adianta também colocar uma ponte do lado das outras, porque o gargalo vai ser 500 metros ali para frente. Você teria que ter uma ponte no lado norte, mas aí são pelo menos 10 quilômetros, um problema ambiental gigantesco nas entradas e saídas. Quer dizer, então não dá para prometer. Se fosse um político tradicional, poderia falar, vamos fazer ponte, mas não dá agora. Tá? O que dá para fazer talvez? BRT. O BRT é um pouco mais barato e eventualmente a gente consegue facilitar o transporte urbano e a grande questão é que o nacional ele não usa transporte público muitas vezes porque o transporte público é ruim, mas na hora que for bom, na hora que ele parar para pensar, olha, se eu for com o meu carro do trecho A até o trecho B, eu vou levar 25 minutos. Se eu for de transporte público, eu vou levar 10, ele vai no transporte público. E aí a gente começa a ter esse ciclo virtuoso que ajuda a melhorar o problema da mobilidade urbana. Perfeito. E sem dúvida nenhuma é um problema histórico de Florianópolis e todos os candidatos acabam prometendo a solução e parece que a cada ano que passa só piora, né? E, enfim, muito embora seja consenso, até o Arthur Moritz sugeriu aqui outras formas de mobilidade, né, como por exemplo transporte marítimo, muitas vezes seja consenso entre muitas pessoas que os transportes alternativos seriam uma forma e eles nunca conseguem ser implementados, né? Então a gente tem aí algumas dificuldades tangenciais que parecem que acabam influenciando as promessas dos nossos políticos, né? E não adianta, assim, a única forma Exato. de conseguir mudar é mudando a estrutura por dentro, elegendo pessoas a convicção disso e que não se deixam influenciar por corporações, por lobby e tudo mais, né? E acho que no fim das contas esse sempre foi o grande objetivo do Novo, né? Construir uma ferramenta, construir uma instituição para que Tá me ouvindo? Agora deu uma travadinha, mas agora eu tô ouvindo, sim. Tá, não. Indo um pouquinho mais para a parte eleitoral agora, tá, Orlando? Nós sabemos que a legislação eleitoral ela é bastante restritiva no sentido de
poder promover futuros candidatos. A justificativa para isso é, na verdade, para tentar nivelar, né, para que alguns não abusem do poder econômico, não se divulguem com tanta antecedência, mas na prática o que acontece é que os candidatos novos, as pessoas que estão entrando na política agora, acabam largando muito atrás, porque isso beneficia quem já é conhecido, quem já é político, quem já foi candidato em outras eleições. Como nós do Novo somos todos vindo de fora da política, somos muito pouco conhecidos ainda, nós enfrentamos essa dificuldade. E aqui na live, eu tenho certeza, já reconheci inclusive alguns que estão no processo seletivo para vereador, alguns inclusive já são aprovados, muitos aqui serão candidatos. Então, qual a estratégia que você pretende usar, né, que, enfim, os nossos candidatos a prefeito, futuros candidatos pretendem utilizar para conseguir sermos mais conhecidos e conseguir passar essa barreira da dificuldade enfim, da exposição, né, que é tão regrada pela legislação eleitoral hoje? Então, Edu, como o candidato do Novo não é um candidato de conveniência, mas sim alguém preparado que resolve sair da sua tranquilidade para fazer uma diferença, a gente discute muito a cidade. A gente não faz campanha, obviamente. A gente discute a cidade. A gente discute a cidade para que a gente entenda os problemas e consiga propor soluções possíveis para esses problemas. A gente tem feito desde muito, o Novo trabalha já desde o ano passado com um projeto de Novo Soluções, onde a gente discutiu em comissões temáticas e apresentou os resultados dessas comissões temáticas publicamente. E os postulantes a vereadores, pré-candidatos, a gente tem poucos aqui que já terminaram o processo, tem vários que estão terminando, eles são naturalmente pessoas ativas que já resolveram, está muito claro para eles que eles têm que partir para ação, e eles vão fazendo alguns fazem uma atividade mais local no seu bairro, outros têm uma atividade mais de pauta. Por exemplo, o escândalo dos respiradores aqui. Nós tivemos 3 postulantes que foram para frente da Secretaria da Saúde exigir explicação. E não fomos nós, a gente não tem essa investigação, mas saiu uma denúncia no jornal, mas foi esse movimento dos nossos postulantes que espalhou o negócio, espalhou a existência de uma compra irresponsável de 33 milhões de uns respiradores que ninguém sabe até hoje se Santa Catarina vai receber ou não. Então, o pré-candidato do Novo, ele é uma pessoa muito ativa, né? Ele ou ela são pessoas bem ativas, bem preparadas, e a pauta é boa, né? O discurso é bom, os valores são bons. A partir do momento que as pessoas entendem que o Novo é realmente diferente, é mais fácil convencer que aquela pessoa, aquele postulante é uma opção melhor do que a maior parte dos outros que estão aí, dos tradicionais. Então é isso. E é claro, especificamente vamos lá, no micro, como a gente não tem uma estrutura piramidal de assessor, que tem subassessor, que tem subassessor, que tem líder comunitário, que já estão há 20 anos elegendo, reelegendo e se auto-remunerando, auto-recompensando mediante cargos públicos, como a gente não tem nada disso, a gente tem muita rede eletrônica, né? A gente faz mídia, nossos postulantes são muito ativos nas redes eletrônicas, nas redes sociais. É só seguir, estão sempre discutindo, estão sempre ativos nas mais diversas áreas de interesse da cidade. E é sempre importante lembrar que todos os filiados do Novo e todos os dirigentes do Novo e até os candidatos, né, enquanto candidatos, são todos voluntários. A gente faz isso porque nós acreditamos muito no projeto, ninguém recebe nada. Eu até, esses dias, estava fazendo uma apresentação do Novo e me foi perguntado, o que eu ganho sendo um filiado do Novo? Eu até perguntei, fiz uma brincadeira, a pessoa que vem para o Novo achando que vai ganhar alguma coisa não entendeu nada do que a gente está propondo, né? Porque aqui é missão, aqui é propósito mesmo. Então, tudo vai ser mais difícil para o partido. Tá, mas olha só, mas tem um ganho sim, só que não é um ganho pessoal, é um ganho de ter uma sociedade melhor. Por exemplo, vamos lá, o que eu ganho com a atuação do Gilson Marques, do Thiago Mitrô, do Wilson Poit lá em Brasília?
eu ganho um ambiente de negócios melhor, com mais empresas, com mais emprego, com mais geração de renda. Eu tenho 3 filhos, um tem 3 anos. Eu quero que o mercado de trabalho daqui a 20 anos, quando ele estiver entrando nisso, esteja melhor, que ele tenha mais chance. Então, esse é o ganho. A diferença é que não é aquele ganho pessoal. Não é o cargo, não é a posição no conselho disso, subsecretário daquilo, gerente disso. Isso não. Mas esse ganho abstrato a gente tem. Exato, que é o propósito. Que é o propósito, Exatamente. Que é o motivo pelo qual a gente está aqui, que é o que traz satisfação para nós, né? Então, é muito importante a gente sempre deixar isso claro para mostrar para as pessoas que querem fazer parte que é isso aí, é para vestir a camisa e fazer a mudança acontecer. Né? E servir de inspiração também. Vinícius Loz, presidente estadual, disse que a gente ganha cabelo branco. Eu já tenho, então isso aí não preciso, mas já tenho. Desculpa eu te interromper, Orlando. Não, imagina. E assim, a nossa ideia era fazer uma live de aproximadamente 30 minutos, então queria agradecer a presença de todos e pedir para você então fazer suas considerações finais, né, contar qual que é a sua perspectiva, né, e deixar uma mensagem para todo mundo que está acompanhando a gente, filiados, apoiadores, pré-candidatos. O que você tem para dizer para todos nós aí? Edu, minha mensagem final ela é muito simples. É uma mensagem que fazer o certo é compensador. Nas minhas redes sociais eu tenho recebido mensagens de haters, obviamente, com aquelas coisas banais, idiotas, lacradoras que a gente recebe. Isso dá aquela arrefecida imediata, você fica meio, puxa, por que essa pessoa pensa isso? Mas de vez em quando vem aquela pessoa que vê assim, olha, mas exatamente isso que eu penso, eu só queria que não tivesse tanto problema para empreender, eu só queria poder ter a liberdade de ter as minhas escolhas. E aí eu fico sempre pensando que o que a gente faz é para essas pessoas. E vale a pena. Ignoremos os haters, ignoremos as coisas ruins, ignoremos os lacradores, vamos fazer o certo. Isso vale para mim, acho que você deve pensar da mesma maneira, os outros candidatos para país afora pensam assim mesmo, e os nossos postulantes também. Eles vão fazer campanhas muito baratas, afinal de contas nós não usamos fundo partidário, tudo sai do nosso bolso e esperançosamente de alguns doadores que vão comparecer para dar uma ajuda, porque vão dividir esse sonho, esse projeto com a gente. Mas a mensagem final é que fazer o certo vale a pena, sem se preocupar se você vai ser o mais votado, se tem chance, se não tem chance. Esses dias me perguntaram de pesquisa. E eu falei, não estou interessado, acho gasto de dinheiro. Vamos fazer o certo. Vamos continuar divulgando as ideias, as crenças do novo. Vamos mostrar que a gente não tem solução fácil, mas a gente tem muito trabalho, muita dedicação, muita qualidade para mostrar. Acho que essa é a minha mensagem. Continuemos sempre, não esmorecemos, cabeça erguida. Quem faz o certo dorme tranquilo e se a recompensa não é imediata, ela vem no futuro. Perfeito. E aqui eu falo em nome de todos os dirigentes, em nome de todos os filiados do Novo, dizer que nós admiramos muito os pré-candidatos, essas pessoas que colocaram o seu nome à disposição para participar, abrir mão de passar tempo com a família, se expor, ser atacado. Né? A gente é muito grato por isso, né? Por vocês terem essa coragem de pegar a bandeira e ir lá para frente e tentar mudar. Então, em nome de todo mundo aqui, eu queria agradecer a sua disposição e toda a sua força de vontade. Tá bom? Eu que agradeço. Quem puder seguir nas redes, Orlando Silva Novo, né? A gente está sempre discutindo a cidade. Isso aí, divulguem, apresentem, falem para os amigos e vamos as nossas cidades e mudar o nosso país. Uma boa noite a todos, fiquem bem, um bom restinho de semana aí a todos. Até mais. Tchau, tchau, Orlando. Boa noite. Isso aí, gente. Boa noite, um abraço. Tchau, tchau.